Olá, gente, eu sou o Ronald de Freitas e vou dar continuidade ao nosso minicurso, né, Os Filhos de Kami, a construção da autoimagem japonesa nos séculos 20 e 21. E o meu módulo é o módulo 3. E, bem, como minhas amigas já haviam comentado, né, o Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, eles tinham uma identidade de excepcionalidade e também uma identidade expansionista, né, em relação ao Japão. Então, era um Japão imperialista que colocava a sua nação à frente de um pan-asianismo, né? Que no caso a Maria já comentou sobre o conceito, etc. Mas o que acontece? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão acaba perdendo todo esse arcabouço imperialista que ele tinha, né? Ele acaba sendo ocupado pelos Estados Unidos, então, e ao mesmo tempo ele acaba entrando na Guerra Fria. E o Japão, ele começa a alterar a visão que ele tinha de identidade. Então, se antigamente o Japão, principalmente após o período Meiji, tinha uma ideia de excepcionalidade, agora o Japão vai ter uma outro tipo de identidade que vai surgindo com a presença norte-americana, isso é fundamental, de defesa de um pacifismo e de soft powers. Todas essas coisas eu vou falar mais na frente. E, bom, nesse contexto político que o Japão se insere, né, em 45, com a presença norte-americana, vai surgindo novos interesses em que o Japão vai fazer parte. Por quê? No leste asiático, desculpe, países vão se tornando comunistas. Então, em 49, a China, né, se torna comunista, e nos anos 50 começa o conflito na Coreia entre o norte comunista e o sul socialista. E aí os Estados Unidos, vendo que no leste asiático o comunismo, o socialismo está se tornando bastante popular, ele vê no Japão um possível ponto de referência. E vale mencionar, né, e um ponto comentado por uma historiadora muito famosa chamada Tessa Moore Suzuki, que ela disse que isso é muito importante. O Japão foi um país que só teve presença norte-americana, né? Então, por exemplo, na Alemanha, né, nós tínhamos o famoso Muro de Berlim, né, dividido entre a União Soviética e os Estados Unidos, mas no Japão não, só foi uma presença norte-americana colocando os seus interesses políticos na região, né? Isso é muito importante. Olhando que nos anos 50 é quando o Japão começa a ter esse boom econômico que serviria para expandir o mercado. E esse boom econômico é justamente a forma como os Estados Unidos pretendia colocar o Japão como o exemplo do capitalismo do leste asiático e como um exemplo a ser seguido pelos outros países, né? Nisso também acaba gerando outros fatores, como, por exemplo, nós temos a expansão do mercado de quadrinhos. Por quê? Como eu disse, né, nós estamos no final já da Segunda Guerra Mundial, então nós já temos as bombas de Hiroshima e Nagasaki, todos os conflitos, e os mangás se tornam produtos baratos de circular e fáceis de produzir, né? Então, eles são um material bastante vinculado já no próprio Japão no final da Segunda Guerra Mundial. E também ele se torna um produto muito popular entre os jovens. Um fator também que a gente pode considerar sobre os mangás é o como que ele foi influenciado muito pelas produções norte-americanas. Nós já começamos nos anos 30, né, com as produções Walt Disney, mas agora com a presença norte-americana, essa presença, essas influências norte-americanas nos mangás se torna mais evidente. E bem, como eu estava dizendo, né, na Guerra Fria, então, o Japão ele se torna esse baluarte do capitalismo norte-americano e mais, né? Outra coisa que a gente tem que pensar no Japão no Guerra Fria é que, como minhas colegas comentaram nas suas aulas anteriores, o Japão ele cometeu vários atos de crimes de guerra contra a Coreia e contra a China. E, por sua vez, eram dois países que estavam tendo conflitos em relação ao socialismo. Neste contexto, os Estados Unidos acaba incentivando que líderes de direita no Japão entrem
entrem no poder, né? Eles conseguem fazer com que esses líderes, a partir dos anos 50 já, comecem a administrar o país. Claro que, olhando para o Japão deste período, nós temos algumas questões interessantes, como, por exemplo, o fato de como que a população japonesa, nesse período, estava desgostosa com a guerra, estava bastante desgostosa com o seu exército, já que eles olhavam e pensavam, putz, esses caras nos levaram para a situação que nós temos hoje, essas duas bombas nucleares. É, toda aquela propaganda, né, que era feita sobre o imperador, sobre sacrifício, sobre defender o país, etc., todo mundo, a maioria da população naquele contexto estava bastante desanimadora em relação a isso. Porém, com a presença norte-americana e este falta de interesse do Estado japonês de olhar para os erros que o Japão cometeu em relação, por exemplo, ao massacre de Nanquim, né, que é muito conhecido, e também a questão relacionada à invasão da Coreia, acabaram fazendo com que o Estado, em vários setores, acabasse minimizando esses fatores. Então, um caso bastante famoso é de um historiador, né, professor japonês que entrou com um processo já nos anos 50 em relação aos apagamentos históricos que o Japão teve. O nome dele era Lenaga, Ienaga Saburo, desculpe. O nome dele era Ienaga Saburo. E essa já é uma demonstração que, neste período, já começava a ter um conflito sobre esse passado recente do Japão. Esse passado recente, né, que eu quero dizer, é essa identidade anterior que nós tínhamos, então, essa ideia de que o Japão é especial, etc. E esse Japão agora é ocupado pelos Estados Unidos, esse Japão que está tentando criar essa nova identidade relacionada, como eu disse, a uma ideia de soft power baseada de que nós seremos um país pacifista. Né? Então, é muito interessante que nessa época tem essa ideia de que o Japão conseguiria se tornar um país, uma superpotência, sem a necessidade de um exército vinculado aos Estados Unidos. E essa ideia é bastante conflituosa já no próprio Japão. Então, por exemplo, nós temos, olhando para mangás, né, nós temos autores que são críticos extremamente a essa ideia do Japão sem exército pacifista, que fala que são negadores dos crimes de guerra, né? Então, nós temos mangás que são favoráveis ao exército, inclusive negam os crimes que aconteceram no Japão, mas também nós temos outros autores que vão defender nessa linha do pacifismo, que é, no caso, estou falando daí do Osamu Tezuka, que defende uma linha mais pacifista, enfim. O ponto que eu quero trazer aqui é que, neste período, eu estou ainda falando dos anos 50 até os anos 60, nós temos esses conflitos de interesse entre o Japão, né, em relação ao seu passado recente e essa sua identidade, e os países do leste asiático que querem que o Japão admita que cometeu esse crime de guerra, e o Japão que quer criar uma nova identidade de pacifismo. Bom, ocorre que nós temos os anos 70, que tem esse boom, e aí começa os anos 70 é um fator muito importante, porque nós temos a entrada de mulheres no mercado de trabalho, né? Então isso é importante considerar, primeiro, porque o Japão, no começo do século XX, já teve bastante disputas, desculpe, em relação ao mercado de trabalho, as mulheres entrando no mercado de trabalho e não tendo representação no governo. Então, é nesse contexto que surge uma das fontes que nós vamos trabalhar, né, que é Fullmetal Alchemist. E, bom, que é um mangá de Fullmetal Alchemist, da Hiro Murakawa. Ela é dos anos 70, né, e ela cresceu na região de Hokkaido, no Japão, e essa região é muito importante para a gente entender a identidade japonesa,
principalmente porque lá nós temos muito o histórico do discurso da identidade japonesa que vai surgindo durante o período Meiji e futuramente. Porque acontece? Como minhas amigas já haviam comentado, né, no período Meiji, nós temos que o Japão ele tem um viés modernista, muito porque eles vai tentando criar uma nova identidade a partir do seu contato com o Ocidente. Antes, o Japão ele tinha muito a sua identidade vinculado à China, mas com esse período imperialista europeu e esse contato que a Europa tem com a China, e nós temos a Guerra do Ópio, a China acaba perdendo esse protagonismo por parte da elite japonesa em relação ao Japão, e o Japão vai tentando criar uma nova identidade a partir do seu contato com com os Estados Unidos não, desculpe, com a Europa, né? Hum, Obviamente, isso não se tornou unânime, inclusive no próprio Fullmetal Alchemist nós conseguimos ver que a influência chinesa ainda é bastante forte nessa obra, então nós conseguimos notar que em Fullmetal Alchemist ainda conseguimos perceber que a China é um país que vai influenciar a identidade japonesa, e, mais ao mesmo tempo, nós conseguimos ver que o Ocidente é um fator muito forte no Japão moderno, né? Essa nova identidade que vai surgindo. A região de Hokkaido, ela se torna bastante importante para nossas análises, porque é, o Ocidente, ao trabalhar as origens do Japão, eles olham para a região de Hokkaido e a comunidade indígena que tem na região, né, que são os Ainu, e diz que esse povo é uma das origens dos japoneses, né, seriam japoneses primitivos, linguajar da época, e que os japoneses modernos seriam uma mistura de Ainu com outros povos. Esse interesse que o Ocidente tem nos Ainu também desperta um interesse muito parecido nos próprios japoneses, que veem na comunidade Ainu um povo que precisaria ser assimilado à cultura moderna do Japão. Nisso nós temos campanhas para morar na região de Hokkaido, isso eu digo no período Meiji, né? E também se criam políticas de educação para a comunidade Ainu, para eles serem colocados como cidadãos plenos japoneses. E nós temos outro fator que é muito importante nesse período, que é a vinda de outras áreas do Japão para a região de Hokkaido. Esses são fatores importantes porque é justamente essa expansão que o Japão vai ter da sua identidade, né? Passar por então eles começaram já na região de Hokkaido e dessa região se foi passado adiante para tanto a Coreia quanto depois a China. Nós percebemos que o Hokkaido nesse período é um proto imperialismo que o Japão vai ter nas outras regiões, essa divulgação dessa identidade expansionista. E a Hiro Marakawa, ela é descendente da comunidade de Ainu, como também dos fazendeiros. Ela é fruto dessa antiga identidade que o Japão se vinculava. Mais do que isso, né? Isso acaba influenciando a obra dela, Fullmetal Alchemist, que na trama, né? Eu vou falar isso mais aprofundado na próxima aula. Nós temos uma comunidade em Fullmetal Alchemist que são o povo de Chival, que ela, em várias entrevistas, fala que se influenciou muito na história de Hokkaido e na história do seu povo, né? O povo Ainu e os imigrantes japoneses, que ela também é descendente. E essa assimilação forçada que os Ainu tiveram, né, na, no período Meiji, né, é algo que a gente consegue também ver em outros contextos, principalmente na Coreia e na China, que acabam influenciando muito a relação que o Japão tem pós a Segunda Guerra Mundial, né? Então, todos esses conflitos que nós temos entre China, Coreia e Japão, muito é fruto dessa identidade
identidade antiga que o Japão tinha de expansionismo, de modernidade, muito associado ao Ocidente, né? E essa modernidade que as minhas colegas já comentaram, né? É muito uma identidade que é uma defesa do Japão como um representante do leste asiático. E essa representação que nós temos no leste asiático começa na região de Hokkaido, e a Hiro Murakawa, ela, em sua obra, mostra muito dessa construção de identidade que o Japão vai tendo. Mais ainda, como eu havia comentado, na verdade, já nos anos 80 e 90, o Japão diminui a sua expansão econômica, mas a sua influência cultural se mantém, né? Então, o Japão, nesse período, começa a expandir o mercado de mangás, principalmente, e esse mercado ele se torna muito famoso no mundo todo. Aqui no caso do Brasil, nós temos muito conhecido o caso do Cavaleiro dos Zodíacos, né, que se tornou muito popular aqui durante uns anos, principalmente nos anos 90, mas nós temos até hoje, nós temos o caso de Dragon Ball, Naruto, nós vemos que o Japão consegue ter esse soft power bastante import, é, importante, né? E bom, agora partindo para alguns conceitos que vão nos ajudar a entender o mangá de Fullmetal Alchemist, eu quero começar falando sobre a ideia de mundialização. É uma palavra de origem francesa que serve para se referir a questões relacionadas à cultura. E mangás são produtos muito mundializados. Como eu disse já no começo da aula, mangás ele já tem um contato já com histórias norte-americanas, né? Então, desde desenhos da Disney nos anos como Branca de Neve, já influenciavam a criação dos mangás. Só que daí com a vinda da com o fim da Segunda Guerra Mundial e a presença norte-americana, os mangás têm um contato muito grande com a cultura norte-americana, né? E não só americana, como francesa, etc. Então, um caso bastante conhecido, né? Que é o Osamu Tezuka, ele se influenciou muito nos desenhos Disney e no caso do Bambi. E quando você escuta isso, você pensa, putz, é verdade, Bambi parece muito com as histórias do Osamu Tezuka no quesito design, né? E outro fator que é muito importante para a gente entender, além da questão cultural mundial, nós temos a globalização, que são os produtos econômicos que o Japão vai surgir. E, de novo, o mangá, como produto, é um produto globalizado. Eu já falei já no caso de Cavaleiros dos Zodíacos, mas esse fator se mantém com vários outros produtos que nós temos aqui no Brasil, que vem do Japão, e do Brasil e vice-versa do Japão. E os mangás é mais um desses produtos globalizados, né? E, de novo, globalização e mundialização estão totalmente vinculados a uma imagem de uma nova identidade que o Japão está querendo vir no pós-guerra. Uma imagem mais voltada ao pacifismo, a uma potência, um país que defende uma soberania sem necessariamente um uso do exército. Pelo menos isso até o período do mangá, e existem novas questões relacionadas a isso. E aí nós temos outro fator que também nós temos que para olhar a identidade japonesa vinculadas aos mangás, que é o capitalismo tardio, né? Que ele é algo intrínseco à globalização. Por quê? Mangás são produtos que hoje em dia eles são muito voltados ao público japonês, mas ele também está muito vinculado a esses produtos mundiais, né, de vender para o mundo todo. E esse vontade de vender para o mundo todo cria uma nova objetivos. E é claro, nós não podíamos deixar de falar também da indústria cultural, que também transforma como eu disse aqui, né, os homens em clientes e em empregados, né? E o mangá Fullmetal Alchemist é justamente fruto da indústria cultural que nós temos
na modernidade. Além disso, a identidade japonesa no capitalismo tardio, né, e na indústria cultural, agora é exportada para outros países e se cria um novo intuito com isso, né? Bom, foi essa a aula de hoje, né? Aqui está uma biografia breve e a parte 2 da minha aula vai ser. A minha ideia é trazer mais o mangá, Fullmetal Alchemist, trabalhar com o como que na trama a história de Fullmetal ela vai se relacionando com a identidade que o Japão vai criando no pós-Segunda Guerra Mundial. Tendo em consideração que a autora, ela, como eu disse, é da região de Hokkaido, então tem esse a mais. E outro fator que também é muito importante é que ela é uma mulher e este mangá, ele é um produto que foi criado mais para o grupo masculino, né? Ele é do gênero shonen. Eu vou falar isso mais pra frente na próxima aula, mas o gênero shonen é um produto que é voltado para os meninos. Então, inclusive, eu coloquei como ela se apresenta, que é Hiromu, mas o nome dela é Hiromi, só que ela mudou porque os diretores de Fullmetal Alchemist acreditavam que poderia afastar possíveis leitores, sabendo que seria uma autora mulher, então mudaram para que no mundo seria mais associado ao masculino. Isso também é bastante importante para pensar a identidade do Japão. E, bem, é isso. Eu espero que tenham entendido a aula e, enfim, obrigado por ter participado da aula.